E vamos lá, Lena, todo mundo mandando aviãozinho. Oi, Lucas! Oi, Thaís, boa noite, tudo bem? Boa noite, e você? Quanto tempo! Como Deu esse uma mundo é travadinha. pequeno, né, Lucas? É verdade, mundo muito pequeno, cara, muito pequeno mesmo. Eu lembro que, acho que você foi no evento lá da Camila, do Viver Sua Real Identidade, eu tava vendo o story, acho que da Lilian, né? Que ela é diretora aqui da Febracis de Campinas e CEO também da Febracis. E aí eu vi, aí passou Caula. Eu falei, cara, eu conheço esse sobrenome, e aí fui atrás, achei, e falei, caraca, um mundo muito pequeno mesmo. Gente que está chegando agora. O Lucas morava em Rolim de Moura, onde eu também morava. Então a gente foi criado ali, todo mundo, ele era amigo do meu irmão. É verdade. E ele era. O pai dele tinha uma loja Baratão, né, Lucas? A Isso, Taluã. a E Talu. aí, e aí a gente se encontrou agora nessa jornada. Ele já é trainer da Febracis. Olha que coisa maravilhosa. Verdade. Caraca, nossa, faz muitos anos, muito tempo, cara, que eu saí de Rolim. Pô, que eu saí de Rolim faz, acho que vai fazer quase 20 anos já. É, porque eu tô com 36, eu saí de Rolim com 17. Ano que vem faz 20 anos que eu saí já. Ó, a minha tia Cidelina falou que lembra de você. Ela é de Rolim. Que legal, que legal. Um abraço, um beijão. Tenho saudade lá. Eu voltei uma vez só para Rolim depois que eu vim embora. Eu fui lá, mas faz tempo também. Eu voltei, acho que depois de uns 5, 6 anos que eu vim embora, eu fui para lá. E aí fiquei, acho que uns 15 dias lá, mas faz tempo. Tem que voltar. Eu converso com o pessoal de lá, tem que voltar para lá. Tem que sim. Vamos marcar lá para a gente fazer uma palestra lá, Lucas. Fechado, viu? Fechado. Sabe que isso é um. Eu sempre penso nisso, cara, porque como eu morei muito tempo em Rolim, e eu não sei você, tá? Mas quando eu morava lá, nós não tínhamos família. Toda a nossa família é aqui de São Paulo. Então lá, a família eram os amigos. Então a gente, por isso que lá, por ser interior e por esse motivo, a gente tinha muito contato com os amigos, de ir na casa e tal. Então a nossa família era os amigos. Então a gente criou um vínculo muito forte. Eu morei muito tempo lá, então e depois que eu conheci a Febracis, toda essa metodologia, cara, eu sempre lembro do pessoal de lá. De eu tenho um sonho assim, um sonho, uma vontade de fazer algo lá em Rolim, sabe? Fazer alguma coisa lá. Vamos fazer, agora está mais perto. A É gente vai verdade. fazer junto lá. Tá. Lucas, eu Ah, sempre peço para o pessoal aqui, e hoje eu vou pedir de novo. Gente, vamos mandar aviãozinho para a gente atingir o máximo de pessoas, porque o assunto hoje vai ser emocionante. A gente está fechando a jornada, Lucas, e top. hoje vamos falar de crenças. Sabe assim, para mim essa jornada tem sido tão maravilhosa. Eu quero até te agradecer, Lucas. Você e todo o time da Febracis, os meus advisors, os meus mentores, por ter tá aqui me ajudando, me auxiliando nessa jornada. Sem vocês, assim, seria mais difícil. Com vocês tudo é mais fácil. Gratidão por ter aceitado o meu convite. Parabéns primeiro, parabéns, né, pela sua jornada, parabéns por você estar aí fazendo essas lives, entregando conteúdo para a galera. E para mim é uma grande honra, Thaís, é uma grande honra realmente estar aqui com você, participando. Muito obrigado pelo convite. Conte comigo nessa jornada e vamos aí, vamos aprender juntos, né? Eu sempre falo que quando eu estou ministrando um treinamento, uma palestra ou até fazendo uma live, é nesse momento que eu mais aprendo, né? Porque a gente aprende mais quando está ensinando. Então, hoje estamos aqui para conversar, para aprender. Esse assunto de crenças também é algo, quando eu conheci, entendi, algo também que fez muito sentido, mudou muito minha vida, porque eu tinha umas crenças bem limitantes, né? Nem sabia o que era isso, na verdade. Então, é um assunto poderoso que quem está assistindo realmente se entender, colocar em prática, vai ter grandes resultados. Vai, muita gente vai colocar em prática aqui, vai ter resultados imensos. A gente veio falando do acorde, da consciência, do poder da ação, né, do haja. Aí falamos também um pouquinho de alta responsabilidade. Depois falamos de foco com a Carolzinha.
Legal. Ontem falamos do poder das palavras, antes de ontem com o Vinícius. Ontem com o Ricardo. Também falamos de por que ser a mesma pessoa. Legal. E hoje, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das crenças. Top. Tem o Rafael aqui, que também é treinador aqui da Febracis. Obrigado, Rafael, por participar. Eu vi que o Eliano entrou também. Eliano é um cara topíssimo. Top do que é um dos mentores também. E vamos lá, gente. Crença. Crença é tudo na nossa vida. É verdade. Quando eu entendi que todos os resultados que eu não tinha, ou que eu até tinha, com o dinheiro no banco que eu tinha, na bolsa, com os resultados da minha profissão, tudo estava relacionado às minhas crenças, o jogo virou. E virou para melhor. Por que isso, Thaís? Porque quando você tem a consciência do que está te impedindo, fica tão mais fácil você ir atrás para realizar. Então, Lucas, fala um pouquinho para a gente. O que é crença? Vamos lá, né? O que é crenças, né? Eu também, Thaís. Eu lembro, eu fui a primeira vez no Método CIS, eu fui em 2012, né? E depois que eu me formei na faculdade, eu sou formado em engenharia ambiental, depois que eu me formei na faculdade, eu nunca mais fui atrás de cursos, de livros, de nada disso, né? E até por causa das minhas crenças. Mas aí, quando eu cheguei no Método CIS em 2012, a época que eu fui, Thaís, eu fui com a minha esposa, mas na época nós éramos noivos. Lá no Método CIS nós decidimos casar. Tinha 140 pessoas, né, Thaís? E aí lá eu entendi sobre crenças, né? Entendi que são as nossas verdades, são aquilo que nós acreditamos como verdade sobre qualquer coisa, como você falou, sobre o dinheiro, sobre o meu relacionamento, sobre a minha saúde, sobre o meu trabalho, sobre eu ser capaz ou não, se eu merecer ou não. E ali entendi que todos nós temos crenças, verdades que nós acreditamos sobre algo. Ou seja, que nada é por acaso. Nenhum resultado que eu tenho ou que eu não tenho é por acaso. Não, é devido às minhas crenças, aquilo que eu acredito como verdade. E eu sempre faço uma pergunta assim: o mundo, ele é como ele é? Não, o mundo não é como ele é. O mundo é da forma como eu acredito que ele seja. Por isso que se a gente conversar com alguém e uma pessoa falar, como que é para você? O mundo para mim é um lugar maravilhoso, muito bom, de pessoas maravilhosas, de ótimas oportunidades. Isso é uma verdade. E se eu conversar com outro, o mundo é um lugar difícil, muita desonestidade, muita desigualdade, muita traição, é verdade também. Os dois estão falando a verdade, mas eles moram no mesmo mundo. Por quê? Porque devido às nossas crenças, essas nossas verdades, que foram formadas principalmente lá na nossa infância, né? Principalmente do 0 até os 12 anos de idade, por tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Então, crenças são essas programações neurais, essas conexões neurais que nós tomamos elas como aprendizados. Elas se transformam em aprendizados dentro do nosso cérebro, né? Principalmente até os 12 anos. Depois dos 12 anos, as nossas crenças são continuam sendo formadas, porque nosso cérebro é plástico, mas até os 12 anos as principais crenças são formadas de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos, principalmente dos nossos pais, principalmente daquilo que os nossos pais nos deram. E aí a gente essa programação mental vai determinando os nossos resultados, né? Eu não acredito em algo por acaso, não acho que isso é importante ou não é importante, ou acho que ganhar dinheiro é fácil, ou ganhar dinheiro é difícil. Porque não, é pelas minhas crenças. E a gente fala, né, Thaís, na Febracis, que toda crença ela é o quê? Ela é autorrealizável. À medida que eu acredito sobre algo, assim vai ser, e assim vai determinar os nossos resultados. Gente, olha como é importante. A gente nasce como um papel em branco. E aí, de tantas coisas, as crenças elas se formam por um forte impacto emocional, alguma coisa que você sentiu muito forte, ou por repetição. Quem aqui não escutou dos pais, eles nem sabiam o que estavam fazendo, gente. Dinheiro não dá em árvore. E hoje, várias vezes, a gente vai repetindo que dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. É difícil. Dinheiro é sujo. O nosso cérebro entende que se dinheiro é sujo,
se essa é a nossa crença, que a gente acredita nisso, que ele não quer que a gente tenha dinheiro. Eu não Porque é quero. uma coisa que é suja. Então, ele nos afasta de ganhar dinheiro. Exatamente. É muito interessante tudo isso. E eu tinha muito isso, sabe, Lucas? De algumas crenças muito fortes, a questão de vendas. E aí, para mim, eu descobri nos treinamentos dos Selects. E foi muito, assim, libertador. Bom, Porque a gente vai nascendo, os pais vão falando as coisas pra gente, o que pode, o que não pode, e a gente também faz com os nossos filhos. Mas exato. depois que eu aprendi a questão das crenças, eu estou transformando aqui a minha casa. Eu E acredito. eu peço para você também, como a gente falou muito da questão das palavras, cuidado que você fala para os teus filhos, principalmente de 0 a 12 anos. Talvez ele faça alguma coisa, e eu já fiz muito isso, tá? Menino, você não sabe fazer nada. Tudo que faz derrama as coisas, não sei o quê. Ele vai começar a se sentir incapaz de fazer as coisas. Exatamente. Então, vamos ativar nessas crianças, para uma futura geração, coisas boas. Quando as minhas filhas chegam e falam assim, mãe, eu não consegui aprender na escola. Você consegue? Lógico que você consegue, você é inteligentíssima. Então, a gente vai dando estímulos positivos para a identidade delas. Porque o cérebro, ele vai desenvolvendo tudo isso. Eu estou tão apaixonada com a questão da neurociência, Lucas, que assim que eu terminei agora, falta só o TCC da minha pós de liderança, gestão, liderança e coach da PUC, e Legal. aí eu vou fazer o neurociência, porque assim, gente, o nosso cérebro, É ele poder. pode moldar tanta coisa que é interessantíssimo. Pode falar, Lucas. Não, é poderoso o nosso cérebro. Eu falo com relação às crenças, né, Thaís? Eu lembro quando eu fui no método CIS, né, uma crença, e depois, assim, até, no método CIS, eu tinha um desafio, eu e minha esposa, a gente tinha um desafio muito grande no nosso relacionamento por causa das nossas crenças, né? Eu cresci que sem ter, ou sem lembrar, pelo menos, ou não da questão de beijo, de abraço, de elogio, de validação dos meus pais comigo, nem com a minha irmã, eu vi eles fazendo isso, e nem entre eles. Beleza. E aí, o que aconteceu, né? Eu aprendi assim. Então, para mim, um relacionamento conjugal era só você estar do lado. Não precisava abraçar, não precisava beijar, não precisava elogiar, não precisava validar, nada disso. E aí eu casei com a minha esposa, e a minha esposa, como nada é por acaso, ela veio o oposto. Essa é a linguagem dela, é a necessidade dela de abraçar, de beijar, de validar. E aí a gente começou a ter conflitos com isso, né? A gente casou, ela falou: você não me abraça, você não me beija, você não me elogia, você não me valida. Pô, mas para mim era só estar do lado, não precisava abraçar, não precisava beijar. Essa era a minha crença, essa era a minha verdade. Eu tinha visto isso, eu tinha ouvido e sentido isso por várias vezes, várias e várias vezes. E aí eu achei o quê? Essa era a minha verdade. O que é relacionamento conjugal para você? O que é relacionamento? O que é um casamento? É só você estar do lado. Isso que é um casamento. E aí, ela até tá aqui, a Sabrina, tá até aí comigo, na live. E aí, E aí a gente começava a ter conflitos, Thaís. E aí, quando eu fui no método CIS, eu entendi o porquê que eu fazia aquilo. Não era por acaso. Porque eu tinha a minha crença, Thaís, era assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Pô, eu sou assim, eu fui criado assim, meus pais são assim, eu sou assim. Vamos empurrando o relacionamento com a barriga. Porque para mim também eu tinha uma crença que me ajudava nesse sentido, que casamento é um só, ou seja, casei, vou até o fim, é um só. Então isso me ajudava a continuar no relacionamento mesmo não estando feliz, mesmo não estando bom, por causa dessa minha crença. Mas eu tinha essa outra crença. E aí no método CIS eu tomei consciência disso, que não era por acaso. E a outra consciência é assim, Thaís, que tudo que a gente aprendeu, a gente pode reaprender, eu posso reprogramar outras crenças e outras verdades. E aí hoje o nosso relacionamento é outro, assim, é extraordinário, é outro. Ontem eu falei aqui também, eu estava destruindo o meu relacionamento, Lucas, porque a crença que eu tinha era o seguinte: homem não pode mandar em mulher.
Toda vez que eu ia sair lá em Colim, meu pai me dava o dinheiro, não deixe ninguém pagar nada para você. Porque Entendi. se alguém pagar para você, alguém vai querer alguma coisa em troca sobre isso. Então eu tive muito problema com meu marido quando eu ia pegar a bolsa para dividir a conta. Nossa, ele quase morria. Sabe assim, e briga, e briga, e briga. E a minha crença, Lucas, era que homem não mandava em mim também. Então, o que eu fazia? Eu brigava com meu esposo. Porque ele falava alguma coisa e ele é dominante, então o jeito dele falar é mais agressivo até. Mais direto, né? Mais direto. Então, até assim, para ele me pedir para fritar um ovo, ele dizia assim, nega, vai lá e frita um ovo para mim. E eu dizia, não, porque você não manda em mim. Olha isso. Aí começava uma confusão tamanha. Quando eu entendi de perfil comportamental, de crenças, de tudo isso, meu casamento deu um giro, meu casamento estava acabando. Eu mesma estava estragando o meu casamento. Porque eu não tinha inteligência emocional, porque eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje. E hoje, Lucas, eu tenho 17 anos de casada. Uau, E parabéns. quando eu casei, o pessoal dizia assim, Thaís, tu vai casar muito novinha, 21 anos. Eu dizia, gente, eu vou casar logo, porque eu vou ficar muito chata. Então, pelo menos, eu já casei. Olha isso. Olha, Então, o que eu estava indo atrás? Da separação. Porque eu já tinha essa crença que eu ia ficar muito chata e depois eu ia separar. Então, eu estava buscando a separação o tempo inteiro. E é isso muito importante. Aí, quando eu aprendi perfil comportamental, que uma mulher sábia, ela edifica o seu lar, rapaz, as coisas mudou demais. Eu sempre falo, depois que eu aprendi isso, e ontem eu falei aqui na live, meu marido até estava junto. Gente, eu ganho muito mais do meu marido hoje. E não é manipulando. É simplesmente sabendo a hora que eu posso falar, a hora que ele está nervoso. Porque eu falava para ele, olha, você me conheceu desse jeito, você quis casar comigo desse jeito, eu sou assim, mas eu não sou assim. Hoje eu sou outra pessoa, porque eu busquei a minha essência. Essa é a Thaís. Sabe, a Thaís que é amorosa, a Thaís que é mais compreensiva. Essa sou eu. Então, quando você busca a sua verdadeira identidade, muda essas crenças que te destroem. Isso não, a gente não precisa viver com isso. não Os precisa. nossos pais nos ensinaram, e pode ter certeza, que eles ensinaram ainda melhor do que receberam. Vítimas de outras vítimas, né? Vítimas de outras vítimas. Então, assim, ele tentou passar para a gente melhor, eles não tinham conhecimento. Gente, eu tenho 38 anos, há 1 ano e meio que eu comecei a ter esse conhecimento. Imagina eles com 50, 60, 70 anos. Então, assim, é importante a gente perdoar, mas a gente cortar isso tudo. Exato. Porque Exatamente. os nossos filhos não precisam passar a ter essas crenças também, né, Lucas? É. E se a gente não passar por esse processo, né, Thaís, de perdoar e de tomar consciência primeiro das nossas crenças, porque igual você falou, você tomou consciência, eu também tomei consciência e foi muito parecido. A questão do perfil comportamental também deu uma salvada aqui no nosso casamento, porque eu sou estável e influente, a minha esposa é influente e dominante, né? Então a gente tinha esse conflito muito grande na comunicação, no relacionamento, pelas nossas crenças e pelo perfil comportamental. E aí, se eu não tomo consciência disso, eu estaria até hoje vivendo daquela maneira lá. Até hoje vivendo, né? Porque, como eu falei, eu tinha a crença de casamento é um só e a gente estava literalmente, não estava feliz, mas vamos empurrando com a barriga. A partir do momento que a gente tomou consciência, pô, isso não é por acaso, eu faço isso porque eu aprendi dessa maneira, porque essa é a minha crença, só que tudo que eu aprendi eu posso reaprender. Então, ou seja, qual é o relacionamento que eu quero ter? Qual que é a vida financeira que eu quero ter? E aí eu comecei a trabalhar minhas crenças de relacionamento, minhas crenças financeiras, e aí por isso os meus resultados começaram a mudar, né? Os meus resultados começaram a mudar a partir do momento que eu comecei a trabalhar essas minhas crenças, né? Dar estímulos para trabalhar as minhas crenças. Porque eu tive uma experiência também, Thaís, que assim, ó, eu fui no Método CIS em 2012, só que em 2012 eu tomei consciência de todos os resultados que eu estava vivendo e de tudo aquilo que a gente vive no Método CIS.
Só que eu não dei continuidade no processo. Então, eu não fiz agenda programada, não li livro, não assisti filmes, não fiz curso nenhum. O que aconteceu? Eu tinha consciência de tudo, mas os meus resultados continuaram o mesmo. Só que em 2015 eu entrei nessa jornada. Aí em 2015 eu voltei a fazer os cursos, né? Eu fiz o BHP, o Business High Performance. Aí depois eu fiz o For Money. E aí depois o Oradores e Palestrantes. Aí fiz o CIS e fiz o Formação. E aí eu entrei realmente na jornada do Golden Belt. E aí eu comecei, mais do que a jornada, né? Eu comecei a colocar em prática na minha vida. E aí minhas crenças começaram a mudar e os meus resultados começaram a mudar com isso, né? E falando do casamento, como para mim o relacionamento conjugal é um pilar muito forte, a partir do momento que eu consegui mudar os meus resultados no meu relacionamento conjugal, refletiu isso nas outras áreas da minha vida. Aí refletiu na vida financeira, na minha saúde, nas minhas finanças, né? Então, em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, as nossas crenças, né? Elas têm muito poder sobre as nossas vidas, né? Tudo na nossa vida é crença. Então, se eu tenho que entender que nada é por acaso e também entender, ter a consciência que a gente pode mudar as nossas crenças. Nós podemos mudar as nossas crenças e, consequentemente, mudar os nossos resultados. E quem entende isso, quem toma consciência disso, que pode mudar as suas crenças, as suas verdades sobre algo, você pode mudar a sua vida. Você pode mudar os seus resultados. Você pode mudar os seus resultados, né? A gente, no Formação em Coach, né, Thaisa? Eu tenho lá uma hora que a gente começa a falar sobre crenças, e falamos também sobre física quântica, né? No método CIS fala, e a gente fala, o que a física quântica diz? Ela diz que é o observador que cria a realidade, ou seja, eu sou o observador, nós somos os observadores. Então, a realidade não é como ela é, a realidade é como eu vejo que ela é, né? Então, eu crio a minha realidade. Ok. Só que a realidade não é como ela é. Eu falo, Thaís, eu faço uma analogia, né? Que eu faço assim, eu falo para as pessoas fazerem assim, e que isso aqui são as nossas crenças. E aí nós colocamos as nossas crenças aqui, ó. Então nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com as nossas crenças. Então o mundo, ele não é como ele é. O mundo é da forma como eu acredito que ele é. Então, se a física quântica diz que eu crio a minha realidade, ou seja, a minha realidade é criada da maneira como eu acredito, né? Essa é a relação de física quântica com as nossas crenças. Então, como que eu mudo a minha realidade? O observador que cria a realidade. Então, como que eu mudo a minha realidade financeira? Como eu mudo a minha realidade emocional, espiritual, de saúde, de casamento, profissional? Mudando as minhas crenças. Quando eu mudo as minhas crenças, eu mudo a minha realidade. É top. Isso, gente, é muito forte. É por isso que quando a gente muda, o mundo muda também. Exato. Porque você começa a transbordar coisas boas e você começa a ter um olhar diferente. Muda o olhar daquelas suas crenças, que o mundo é ruim, que ninguém presta. Vai mudando tudo isso. E é surreal. E lembra o que a gente está falando aqui desde segunda-feira, a importância do mentor e de seguir a jornada? Ó, o Lucas mesmo falou, eu fiz em 2012, ele teve conhecimento, mas ele ficou um obeso mental. Ele só teve o conhecimento, mas ele não colocou nada em prática. Então, tem que colocar. A gente tem que ter o conhecimento, buscar o que a gente não sabe e praticar sobre aquilo. Porque é isso que vai mudar. Só eu ter conhecimento, só eu ter consciência, isso não muda. Eu ter consciência que as minhas crenças não são boas e elas são sutis. Igual, dinheiro não dá em árvore. Imagina, é muito sutil. Na questão de se vender, olha que engraçado que eu consegui pegar e as fichas caíram. Eu falava que eu não gostava de vender. Gente, eu não sei vender. Eu não sei. E os meninos lá da Select ficavam no meu pé. E a gente fez um exercício e eu falei assim, agora eu entendi. Porque, para mim, quem se vendia era o quê? Pessoas que vendiam o corpo, que vendiam a alma. E para mim aquilo não era um valor. Então meu cérebro se distanciava daquilo. Eu não queria aquilo para mim. Então eu não sabia vender.
Olha isso como é interessantíssimo. Porque eu aprendi a isso. Que você não pode deixar ninguém pagar nada para você para não se vender. Então, assim, quando você entende... Ó, minha mãe entrou, Lucas, agora. Ela estava doida para te conhecer, Que Fernandes legal, Caoba. legal. É, eu falei para ela que você estava nessa jornada também. Ela estava doida para a tua live. Que honra. E, e aí, é desse jeito que funciona. Quando você entende as suas crenças e começa a praticar, você já tira aquilo da obesidade mental. Exato. E um mentor, um coach, um orientador, um consultor, o que vocês quiserem, vai ajudar vocês nisso. Com Porque certeza. eles vão te ajudar a pegar pela mão, né, Lucas? Se a gente não Exato. tivesse na jornada com as pessoas certas, nos lugares certos, o ambiente sempre vence. A gente Exato. não estaria hoje onde a gente está, né, Lucas? Com certeza. Eu falo que o ambiente, né, o contágio, ele é mais poderoso, Thaís, que as nossas crenças. Que as nossas crenças, né? Por exemplo, eu sempre dou um exemplo que é assim, você pega um gordinho e coloca ele num grupo de 5 sarados. Sim, duas coisas vai acontecer. Ou esse gordinho ele vai fugir, ou ele vai se tornar sarado também, porque o ambiente vence ali, o ambiente vence. E isso para todas as áreas da vida. Então, ou seja, quais são os resultados que você quer ter? Quais são os ambientes, as pessoas que já chegaram onde você quer chegar? E eu posso usar esses ambientes e essas pessoas para reprogramar as minhas crenças, né? Ou seja, eu posso ter um mentor, um coach, uma pessoa ao meu lado para me ajudar. Muitas pessoas, elas param no meio do caminho, né? Porque elas não têm alguém, porque elas não têm alguém ali auxiliando elas, ajudando elas nessa jornada, né? Muitas não pedem ajuda, não levantam a mão, acham que podem, mesmo antes de poder, acham que podem, conseguem fazer tudo sozinho. Então, é assim, um mentor, uma pessoa ali ao lado, né? Ajuda muito. Eu estava ouvindo um podcast, Thaís, acho que foi semana passada ou retrasada, e aí o cara falou assim, ó, eu achei muito legal, né? No livro mesmo do Paulo do Poder da Ação, no capítulo 6, no Questione, o Paulo fala muito de você se questionar, de você se perguntar, né? Como eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer isso? Como? E é uma pergunta poderosa realmente, né? Todos nós temos todas as respostas que nós precisamos, todos os recursos que nós precisamos para realizar todas as metas, nós temos. A questão é que muitas vezes a pergunta certa não foi feita ainda por uma outra pessoa. Por isso a importância, por exemplo, de você ter um coach, porque o coach, ele não tem as suas crenças, ele não tem as suas verdades e não tem os seus valores. Então ele vai te perguntar coisas e vai fazer você olhar para possibilidades que você nunca imaginou por causa das suas crenças, né? Só que daí, Thaís, ele falou uma coisa assim, ó, e ele falou assim, eu aprendi que mais do que eu como, porque eu como eu faço, é quem faz, né? Porque às vezes, Thaís, tem muitas pessoas que sabem fazer aquilo que eu preciso, com muito mais inteligência, muito mais habilidade, muito mais rápido, e às vezes eu quero ir sozinho, eu quero tentar fazer algo que às vezes eu não sou tão bom, que eu não sou tão bom, e quem poderia fazer isso para mim? Quem poderia me ajudar nessa jornada? Quem já fez isso? Quem tem habilidade nisso? E aí eu fico investindo tempo nisso, sendo que eu poderia estar investindo tempo naquilo que eu sou bom em outra coisa, né? Então, realmente é isso. E falando das crenças, Thaís, também, você falou aí de se vender, né? Eu tinha muitas crenças de vendas também, mas uma outra crença que eu tinha muito forte, atrapalhava muito, era a questão da saúde, Thaís. Eu sempre, assim, eu nunca tive problema para fazer atividade física ou para dieta, nunca tive problema. Sempre gostei, sempre fiz. Só que eu passei a minha vida inteira, eu engordava e emagreci, engordava, emagreci, engordava, emagreci a minha vida inteira, né? E aí a última vez foi que quando nós casamos em 2013, e aí para o casamento a gente fez pro casamento a gente tem que estar top. E aí a gente fez um plano lá, dieta, academia, marmita, batata doce, frango, e a gente casou top. Só que depois de um ano do casamento, Thaís, nós dois tínhamos engordado o dobro do que a gente tinha emagrecido. E aí, no Formação em Coach, eu fui lá numa ferramenta, eu fui fazer um exercício lá na frente com o treinador, e aí eu fiz sobre a meta de saúde.
E aí eu percebi que eu tinha uma crença com relação à saúde muito ligada ao corpo, apenas ao corpo, à estética, era muito isso da saúde, né? E, cara, e aquilo era muito fútil, assim, no sentido, né? Não que eu não queira isso, eu quero, mas eu era só por isso. E isso não é algo tão, assim, que me inspirava tanto. Pô, e depois dali eu entendi, né? E eu mudei a minha crença realmente com a saúde. Hoje, de lá para cá, eu comecei a olhar para a saúde, Thaís, como eu quero ter um estilo de vida saudável. Eu quero ter um estilo de vida saudável. Eu quero chegar com 80, 90, 100 anos com saúde, com disposição para brincar com meu filho. Minha esposa está grávida, né, de 4 meses. Então, eu quero brincar com meu filho, quero viajar. É isso que eu quero fazer. E, Thaís, de lá do formação até hoje, eu já eliminei 35 quilos. 35 quilos. E assim, e nunca mais voltei, né? Então, o desafio de sempre engordar e emagrecer, a partir do momento que eu entendi, tomei consciência, mudei a minha crença, meus resultados mudaram. E aí, é isso que eu falo, quando a gente muda as nossas crenças e eu alimento elas, estimulo elas, o meu resultado muda e não volta. Não volta. Porque uma mente, quando ela expande, ela nunca mais volta para o lugar. Exato. Nosso cérebro, ele é elástico. Então, a gente pode ser que volte um pouco se você não dá continuidade, mas ela nunca volta mais para o mesmo lugar. Eu estou lendo um livro que é da Carolina Leaf, que até a gente vai ter o congresso dela agora, né? Gente, eu estou apaixonada do jeito que ela coloca, ela neurocientista, doutora, que ela coloca tudo aquilo pra gente. Porque a gente não precisa mais... Eu tinha um negócio, Lucas, que era tudo sentimento, era tudo no coração, sabe? Não é no coração, é tudo aqui, ó. E pode ser, igual ele falou, que a gente vê o observador, talvez o que aconteceu com você, talvez nem seja realmente aquilo que era para ter acontecido, que as pessoas quiseram te passar, mas você ressignificou aquilo de uma maneira através das suas crenças. Talvez do dia que você estava magoada. Então, assim, quando você muda tudo isso, gente, o resultado. E a gente vive num mundo que a gente está vivendo uma pirâmide disfuncional. É muito interessante isso. Porque a pirâmide do indivíduo é embaixo, lá... Na base. Quem você é. Quem você é. Qual é a tua identidade? E isso você tem que entender muito bem. Quando eu entendi que eu era a princesa de Deus, a obra de arte exclusiva, minha autoestima melhorou. Minha capacidade melhorou. Tudo melhorou em mim. Porque a minha autoestima era bem baixinha. Porque eu não sabia quem eu era. E a autoestima então, né? Se eu não sei quem eu sou, né? Com certeza eu vou ter essa autoimagem negativa e, consequentemente, vai ter uma baixa autoestima, né? E aí, no meio da pirâmide, o que eu sou capaz? O que eu sou capaz de fazer? O que eu faço bem? E em cima ter. E eu entendi que tudo com o meu ser, a minha identidade, vai ter pela minha capacidade. Mas primeiro eu tenho que ser. Não adianta. Antes, a minha pirâmide, Lucas, era... Eu fazia, eu queria fazer tudo para todo mundo e muito bem. Para mim ter no financeiro, para mim ter no reconhecimento, para mim ter no elogio. E nem sempre vai vir isso. E aí você se frustra. Sim. Eu deixava de fazer muitas coisas por mim, para fazer pelos outros. E aí não vinha o elogio, vinha uma crítica, aí eu me abalava. Mas hoje não. Quando eu sei quem eu sou, o que eu vou ter é consequência. É tudo consequência da minha capacidade de fazer. Mas primeiro eu tenho que ser. Eu vejo muitas pessoas fazendo tratamento estético. Gente, eu faço também, tá? Eu acho que se está no mundo, se Deus colocou, a gente tem que fazer. É isso aí. Mas é para melhorar. Não é para mim ficar mais linda, mais não sei o quê.
Não é para mim Eu, receber elogios pelo que eu, eu tenho. Ô, Thaís, eu atendo um médico, eu tenho um cliente de coaching individual que ele é até de Rondônia e, né, e ele é cirurgião plástico. E ele fala disso, né? E um dia a gente estava conversando sobre isso e eu fiz realmente essa pergunta. Ele falou, doutor, como que é? Ele falou, Lucas, assim, tem algumas cirurgias que eu até nego, eu falo que não vou fazer e tal, por esse motivo, porque as pessoas têm uma autoimagem, né? Não sabem quem elas são, têm uma identidade totalmente disfuncional, totalmente distorcida, uma autoimagem negativa, né? Eu sou feio, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou pequeno, ninguém gosta de mim. E aí, muitas vezes, eu saio buscando nessa estética aí para tentar. Só que isso é algo interno, não adianta, não adianta. E aí, hoje eu vejo mesmo, hoje eu vejo que o mundo está muito assim no fazer, as pessoas, o valor delas está no fazer, então elas têm que fazer para ser, então sai fazendo o tempo todo e é uma vida cansada, uma vida sobrecarregada, porque não é o fazer e nem o ter que vai abastecer, é o ser. E aí eu assisti um filme, Thaís, eu não sei se você assistiu, chama Mais que Vencedores. E aí, nesse filme, tem uma frase que me marcou muito, que ele fala assim, ó, você quer saber quem você é? Conheça intimamente quem te criou, né? Conheça intimamente quem te criou. E aí isso é muito forte. E aí quando a gente fala da infância, das nossas crenças, a nossa crença de identidade, ela é formada lá na nossa infância, né? E ela é formada como? Da quantidade e da qualidade de amor dado dos pais para nós. De beijo, de abraço, de toque, de carinho, de elogio, de validação. A criança, quando ela nasce, ela não sabe quem ela é. Quem diz quem ela é são os pais, através da quantidade e qualidade de amor. E aí, por exemplo, né? Por isso que a palestra da Camila, o conteúdo da Camila é fantástico, porque a identidade está totalmente ligada com a rejeição, né? Se a minha identidade é disfuncional, automaticamente eu me sinto rejeitado. E um exemplo, né? Os pais, imagina os pais que trabalhavam muito para dar o melhor para aquela criança, para dar uma casa, uma escola, e os filhos às vezes ficavam com a babá, ficava com o vizinho, com o irmão, enfim. Ou seja, a criança não entende. Para a criança, muitas vezes ela está vendo ali quem é mais importante, ela ou o trabalho. E aqui, por esses comportamentos, para pais que se divorciam, por pais, às vezes, que um ou outro faleceu, a criança não entende. A criança entende assim, cadê o meu pai? Cadê a minha mãe que não está aqui? Então, ela se sente rejeitada. E isso afeta a identidade. Isso afeta a identidade. E alguns prejuízos, né? Como a Thaís falou, pessoa que tem uma identidade disfuncional e distorcida tem baixa autoestima, é inseguro, tem vergonha, né? Vergonha de falar, vergonha de se posicionar. Eu, Thaís, assim, ó, na minha infância, ou até mesmo assim, até depois da faculdade, eu nunca me imaginei treinando, palestrando. Nunca, nunca, isso nunca passava pela minha cabeça, pelas minhas crenças e principalmente pela minha crença de identidade. Eu era totalmente vergonhoso, eu era calado, eu não conseguia falar, me posicionar, né, no meu relacionamento, desde me posicionar no meu relacionamento, de expor minhas emoções, meus sentimentos, até numa roda de amigos, por exemplo, se dois amigos falavam, vamos comer pizza, e eu não queria comer pizza, eu queria comer um rodízio japonês. Pô, mas eu não conseguia, porque eu ficava, pô, se eu falar, será que eles vão gostar de mim ou será que eles vão me rejeitar? Vergonha, né? Porque o sentimento de vergonha, o que que é a vergonha? Vergonha é você mostrar quem você é. E aí o sentimento de vergonha é aquele questionamento. Se eu mostrar quem eu sou para as pessoas vão gostar de mim? Por quê? Porque a minha identidade, a minha crença de identidade está totalmente distorcida, tá disfuncional. Disfuncional, né? Ô, Lucas, tem uma pergunta aqui. Como foi para você vencer essa crença? A Elaine, ela é aluna nossa aqui, ela fez uma formação em coach comigo. Elaine, assim, eu não falo que é uma coisa, eu falo assim, a jornada me ajudou, né? Então, assim, começou onde? O método CIS. Então, o método CIS, eu tomar consciência, Elaine, disso e entender que esse sentimento de vergonha, dessa insegurança, vinha pela minha disfunção na minha crença de identidade, e aí eu comecei a trabalhar isso. E aí, assim, ó,
um treinamento assim que principalmente relacionado a isso, a Thaís, me ajudou muito, foi o Oradores e Palestrantes e o Master, né? Porque o Oradores, como é algo que trabalha essa questão da comunicação, a da venda também, tudo isso. Então, isso me ajudou muito. Mas foi um processo, Elaine, foi esse processo de tomar consciência disso e começar a trabalhar isso. Então, toda a jornada que foi fundamental, que eu não parar essa jornada no meio do caminho. Então, a jornada dos cursos, dos livros, dos filmes, do processo, né? A Elaine até está fazendo um processo de coaching individual. O processo, Elaine, que é a resposta, assim, o processo funciona assim, não para, continua trabalhando, né? Continua trabalhando as suas crenças através de livros, de filmes, de cursos, né? Para mim, Thaís, eu vejo algumas pessoas assim, eu acho fantástico. Pô, a pessoa lê um livro assim e muda a vida dela. Cara, eu não sou assim. Eu precisei ter um mentor, eu preciso ter uma pessoa do meu lado, eu preciso estar nos cursos, porque cada curso foi uma tomada de decisão, cada curso foi uma tomada de consciência, cada curso, né, ia acabando um pouco mais profundo, e ali eu ia recebendo estímulos, ia mudando ali as minhas crenças. E é fenomenal. Eu até falei aqui já numa live, Lucas, com a identidade que eu tinha, ninguém ia me ver falando. Nunca falei. E aí eu dizia, gente, a minha voz, eu não suporto a minha voz. Eu não gosto da minha voz, então, assim, não vai. E os stories que eu fazia, era mais de foto. E quando eu falava alguma coisinha que eu tinha que postar, eu não escutava. E não deixava, meu marido tinha mania de chegar perto de mim e colocar eu para escutar a minha voz, sabe? O story. Dizia, gente, com tanto lugar para tu escutar, não escuta perto de mim, não. Porque eu não gosto da minha voz. Quando eu tive a minha identidade, que eu falei o seguinte, ok, minha voz não é a voz da Sandy. Não é. Da Celine Dion? Não é. Mas tudo bem. Alguma coisa Deus me deu para mim ter essa voz. Exato. Então, quando eu descobri que eu teria que estar aqui, fazendo as lives, fazendo story, vídeo, por quê? Porque essa missão não é sobre a Thaís. A Thaís só está sendo usada por ela. Essa missão é de Deus. Então, eu, como princesa de Deus, como obra de arte, eu preciso obedecer. Então, a minha identidade foi ativada nisso. E tem um exercício que eu faço há mais de 1 ano e meio. E eu queria muito que vocês também fizessem, quem não faz ainda. O eu sou. É poderoso. Gente, escreve todo dia, uma vez por semana, e lê os outros. Quem você é? Eu sou a filha de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou uma mãe carinhosa. Eu sou uma esposa dedicada. Eu sou uma filha que zela pelos seus pais. Quem é você? Eu sou a profissional. Mesmo que você não tenha essas características hoje, mas as características que você quer, coloca ali. Isso vai fortalecer a sua identidade. E lê alto todo dia. Sabe por quê? Porque o teu cérebro, a sua voz é o que ele mais entende. E ele vai te ajudar a você ser aquilo. Então, faça o eu sou. É um exercício poderosíssimo que eu venho fazendo e eu não falho nunca, Lucas. Porque se às vezes eu tenho o meu ritual de ler a Bíblia, o devocional, eu sou, meus motivos de gratidão, e às vezes as pessoas falam assim, tá, mas se tu não fazer um dia, vai fazer diferença? Não sei se vai fazer diferença, acredito que não. Mas pelo lugar que eu vim, que era muito ruim, da ansiedade, da agonia, do estresse, eu não quero voltar. Então, eu não vou deixar de fazer nem um dia. Para que arriscar, né? Para quê? Então, assim, eu sempre honro a Deus o lugar que Ele me tirou e para lá eu não quero voltar. Porque a única maneira, a Camila fala muito isso, de você parar, você acha que você está no fim do poço? Gente, poço, ele não tem fundo. A única maneira de você sair dele é você parar de cavar. Então, eu decidi
parar de cavar esse poço. Para o meu relacionamento melhorar, para minha família melhorar, para os meus filhos. Gente, eu sempre fico tão... Eu vou fazer até uma live semana que vem com as minhas filhas. Uau. Sobre como o método CIS transformou a minha casa. Caraca. Porque, assim, quando você vê que você está num processo que está dando resultado, é uma coisa, assim, gratificante. Minha mãe, um tempo atrás, chegou em casa e falou assim, e aí, filha, a tua mãe já parou de gritar? Ela falou assim, mamãe, vovó, depois que a mamãe está fazendo os cursos, ela não grita mais. Uau, Você parabéns. está vendo como é poderoso você entender as coisas? Porque eu não tinha nem consciência do que eu estava fazendo com elas. E Thaís, é assim, ó, e as pessoas, cara, é assim, as pessoas têm que entender que a gente não nasceu assim, não é sempre assim, não vai, não, nós podemos mudar. E a gente pode mudar qualquer coisa na nossa vida, qualquer coisa. A gente pode mudar o relacionamento, a saúde, a vida financeira. Nós não estamos condenados a nada. Nós não estamos condenados, né? A gente não veio pagar preço nenhum aqui, até porque o preço já foi pago. É um preço que nem eu e nem você poderia pagar. Esse preço foi pago muito tempo atrás. Então, assim, a gente não acredite nisso, né? A gente não nasceu para ser assim. Ah, mas Lucas, o meu passado foi assim, a minha infância foi assim. Não importa como foi, não importa as suas condições, não importa como está, importa é a decisão que você toma diante disso, né? Então, assim, nós podemos mudar qualquer coisa nas nossas vidas, né? Qualquer resultado nas nossas vidas nós podemos mudar. Você viu até isso há um ano e meio fazendo exercício, fazendo atividade, fazendo os cursos, tem um caminho, tem uma jornada. A transformação, ela não é um acontecimento, ela é uma jornada. É uma jornada que você entra e não para mais. A gente vai parar só a hora que Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, a gente não para de fazer. E é isso, mas nós podemos mudar as nossas crenças e, consequentemente, mudar todos os resultados das nossas vidas, independente quais forem eles. E assim, por exemplo, leitura. Eu não tinha muito o hábito de ler, a não ser coisas de direito. Eu não pegava um livro para entender, para nada. Gente, nesse um ano e meio, eu já li, Lucas, mais de 100 livros. Uau! Olha a importância disso tudo. Sabe assim, você trazer conhecimentos, você entender as pessoas à sua volta. Isso é Exato. transformador, gente. Isso muda a realidade, muda a jornada, sabe assim, muda as suas emoções. Gente, como eu sou feliz e grata a Deus todos os dias pelas minhas emoções alinhadas. Mas eu tenho que estar ali, vigiando. Exato. Porque tem dia que eu não tenho tanta motivação. E aí eu tenho que ter o objetivo, a visão, para mim seguir em frente. E tá aí, a gente tá falando de crenças. Da mesma maneira que eu programo novas crenças, as crenças limitantes, ruins, negativas, elas não somem, né? Elas não apagam da nossa mente, elas não vão embora. Então, assim, o velho Lucas, ele tá aqui dentro. O que acontece é as nossas crenças antigas, eu paro de alimentar elas se distanciam, né? Na neurociência fala que acontece um stress, que elas ficam lá. Elas não se comunicam mais, não se conectam, mas elas estão lá. E aí, se esse novo estilo de vida que eu tenho hoje, que me mantém as minhas novas crenças e os meus novos resultados, se eu paro de ter esse novo estilo de vida, por exemplo, Thaís, vou parar de ler, vou parar de fazer os cursos, vou parar de fazer os exercícios, porque achar que já tá bom, vai voltar à comunicação antiga. Eu vou alimentar as crenças antigas e vou voltar a ter os resultados que eu tinha antes. Eu vou voltar aos resultados que eu tinha antes. Então, e essa nova jornada não pode mudar, porque as crenças limitantes, elas não vão sumir. O que acontece é, você vai criar novas crenças, você vai alimentar essas novas crenças e aí você vai continuar tendo esses novos resultados. Só que se você para, já tá bom, já um ano, já tá bom. Será? E é muito cuidado, né? Muito cuidado, porque às vezes é uma distraçãozinha que aí eu volto para aqueles comportamentos antigos e a hora que eu vejo está tão pesado, tão forte que eu não consigo mais voltar para o novo estilo de vida. Não, e assim, o Paulo fala muito isso e eu acredito.
Dentro da Thaís, ela tem a pior versão que você possa imaginar. E a melhor também. E aí, todo dia, eu vou buscando a melhor. Hoje, eu me sinto muito bem, Lucas. Sinto. Meu resultado tá top? Tá. Mas por que que ela não termina? Porque eu sei que eu posso mais. Então, eu quero subir de nível. Eu quero ter outros comportamentos, outras atitudes, outras emoções, e eu vou subindo de nível. Porque o bom te distancia do ótimo. Então, eu quero a melhor versão que eu posso ter. E é uma jornada. Se a Não gente é fácil. não. Se eu posso, por que não? Né? E assim, vamos buscar essa jornada de autoconhecimento. Gente, isso hoje, a pandemia, nos tirou muita coisa. E as pessoas estão com muitas emoções desalinhadas. Sem Muito. sonho, sem objetivo. Venha fazer parte desse processo, dessa jornada de se conhecer, de querer mais, de buscar. Isso vai fazer a diferença na sua vida. E se você acha que só por você não tem força, faz pelas pessoas que você ama. Elas merecem o melhor de você, sempre, todos os dias. E aí, Lucas, vamos encerrando a nossa live aqui, já está dando quase 1 hora. Hora já, né? Passa Gente, quando a rápido. gente começa a conversar, né? E, gente, eu tenho um grupo no WhatsApp que é para a gente trocar informações, para estar ali mais perto, ambientes certos, pessoas certas. Conheço. E amanhã eu vou fazer uma oferta imperdível lá dentro, mas só para quem estiver lá. Se você quiser participar, conhecer, me chama no Instagram, entra no grupo que está na minha bio, vem fazer parte desse ecossistema. Vem ser melhor todos os dias. Porque eu e você merecemos a abundância na nossa vida. E eu queria agradecer a todos que participaram dessa jornada. Porque quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. E tem gente que está aqui, Lucas, desde a primeira. Uau! Gratidão por Parabéns. vocês. E gratidão também, Lucas, pela sua disponibilidade, pela sua entrega. Foi maravilhoso te reencontrar. E a sua disponibilidade por estar aqui, gente, comigo hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Thaís, estamos juntos, viu? Parabéns mesmo pelos todos os resultados, pela conquista, por essa jornada que você está fazendo, né? Reforça aqui, galera. Entrem lá no grupo de WhatsApp, né? Realmente, se você quer transformar sua vida, seus resultados, enfim, entre lá, que eu tenho certeza que seus resultados, suas metas, seus objetivos não serão mais o mesmo. E tá, para mim foi uma honra, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar realmente aqui nessa jornada junto com você. Muito feliz de te reencontrar, da gente conversar. Espero que não seja a última. Tenho certeza que vão ter outras. Vamos pensar aí, quem sabe, a gente fazer um evento aí em Rolim. Será uma honra, viu? Vamos pensar em algo. Tenho certeza lá que vou ficar muito feliz e honrado. Pessoal, gratidão é isso, né? O meu Instagram é lucascpabreu. Que vocês precisarem, contem comigo. Tamo junto. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, viu? Gente, só mais um detalhe. Essa oferta que eu vou fazer amanhã é do time coach, o poder da ação. O Lucas, ele como um dos mentores, advisor lá, ele teve na preparação de tudo isso. Esse curso, esse time coach nunca foi dado, né, Lucas? Nunca foi dado. Eu inclusive, ó, eu comecei a ministrar uma turma agora, tá, de team coach do poder da ação para uma empresa. Tô lá com 24 funcionários. E assim, ó, é maravilhoso, pessoal. É um programa completo. É um programa com 10 sessões de coaching, de inteligência emocional para você reprogramar suas crenças. É um programa, uma apostila maravilhosa com muito conteúdo extra para te acompanhar nessa jornada, com uma agenda programada
que ajuda, ou seja, você tem a sessão, mas você tem uma agenda programada com atividades, livros, filmes, para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, assim, realmente o programa de coaching grupo, eu amo, ô, Thaís, eu sou apaixonada porque é um programa que funciona muito, ou seja, você vai estar com essas pessoas por 10 sessões, né? Então, você vai conseguir acompanhar, auxiliar, ou seja, para garantir que elas vão ter os resultados que elas querem. Então, é maravilhoso, é fantástico. Eu adoro o coaching grupo por causa do networking. Eu fiz Também. o ano passado, e aí, assim, no grupo do WhatsApp exclusivo, né, pro Team Coach, e uma ia incentivando a outra. Gente, é muito top tudo isso. Eu sou apaixonada pelo Team Coach em grupo. É E verdade. esse do Poder da Ação é até, assim, difícil para mim falar. Gente, esse caderno, um caderno de capa dura que será entregue na sua casa, com tudo que você precisa para sessões, com mais de R$ 3.000 de QR Code, de treinamentos, com os melhores mentores que a gente tem da Febracis. Sensacional, você não pode perder essa oferta. E o valor É, tá de graça por tudo que a gente recebe. O valor não vai ser problema. Entra lá no meu grupo do WhatsApp, que amanhã vai ter uma oferta exclusiva para quem estiver lá. Gente, gratidão. Lucas, gratidão. Vamos se ver em São tamo junto. Paulo, no Método CIS. Vamos. Eu vou estar lá. Vou estar Vou estar lá lá. também. Ah, que top. Vamos se encontrar, então. Vamos conversar. A gente toma um café lá. Vamos lá, vamos sim. Beijo, Fechado. gente. E Tá, até tchau. mais. Fica com Galera, Deus. até mais. Valeu.